Boa tarde a todos, meu nome é Ana Carla, sou engenheira agrônoma formada pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária, e atualmente eu sou discente do Programa de Produção Vegetal da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, sob a orientação do Dr. Paulo Henrique Graziotti, com a coorientação da doutora Márcia Regina Costa. Hoje eu vou apresentar meu projeto o seminário, que é meu projeto de pesquisa, intitulado com Fungos ectomicorrízicos e Rizobactéria no crescimento e nutrição de clones de eucalipto. Esse trabalho ele ainda não foi desenvolvido, ele vai ser desenvolvido em janeiro de 2021. O Brasil, ele possui o maior programa de reflorestamento do mundo, com 7,84 milhões de hectares de árvores plantadas. E desse total, 72% é constituído por eucalipto, pertencente aí à família da Mirtácea, com cerca de 600 espécies e subespécies. Os plantios de eucalipto está distribuído aí principalmente no estado de São Paulo, com 17%, no estado de Mato Grosso do Sul, com 16%, no estado da Bahia, com 11%, e no estado de Minas Gerais, sem seu maior produtor aí, com 24%. Os plantios conduzidos no estado de Minas Gerais, ele está localizado em maior parte no Vale do Jequitinhonha, porém, a demanda por madeira de eucalipto é superior aos plantios existentes. Aqui é um gráfico mostrando a evolução da produtividade do eucalipto e pinos no Brasil no ano de 2012 a 2018. Como pode-se ver, aqui no ano de 2012, a produtividade de eucalipto estava em torno de 34,6 metros cúbicos por hectare, passando aí para 2018 com 36 metros cúbicos por hectare, e pinos com 30,1 metros cúbicos por hectare. Essa evolução da produtividade do eucalipto se deve aos investimentos em manejo, em pesquisa, em melhoramento genético de clones, e também pelo fato da cultura do eucalipto apresentar um rápido crescimento, uma boa adaptação edafoclimática e, assim, tendo um elevado rendimento econômico. E com a crescente expansão das áreas reflorestadas hoje no Brasil, a produção de mudas de eucalipto tem se aumentado, pois existem uma elevada demanda para plantios e replantios em campo. Então, os produtores de mudas de eucalipto, eles visam, o desafio deles era buscar por mudas de melhor qualidade em menor período de tempo. Aqui é um gráfico mostrando a composição da área de árvores plantadas por tipo de proprietários, onde que do total de árvores plantadas de eucalipto no Brasil, 36% pertence aí a segmento, as empresas de segmento aí de celulose e papel, 29% por proprietários independentes, que são aqueles proprietários que investem em plantios florestais para madeira em tora, 12% são o segmento de siderúrgia a carvão vegetal, 10% são os investidores financeiros, que são por meio de empresa de gestão de financiamento florestal, que são aqueles financiamentos em melhoramento genético, entre outros. 6% painéis de madeira e pisos laminados, 4% produtos sólidos de madeira e 3% outros. Além disso tudo aqui, os plantios de eucalipto participam de forma significativa na economia nacional e da prestação de serviços ambientais, porque ele reduz a exploração de florestas nativas e reduz também as emissões de gases que são causadores do efeito estufa, porque a cultura do eucalipto, ela serve de estoque natural de carbono. Considerando a área, então, no Brasil plantada de 5,7 milhões de hectares de eucalipto, todo ano, a cada ano, 10% dessa área é renovada. E para a renovação dessa área, utiliza-se 1.333 plantas por hectare. Então, a demanda de mudas para a renovação dessas áreas é de 76 milhões de mudas por ano, demonstrando o quanto que a demanda é grande de mudas para a renovação das áreas de plantios de eucalipto. E o nitrogênio e o fósforo, eles são os nutrientes que mais limitam o crescimento do eucalipto. Aqui uns dados de demanda de fosfato para a renovação de 10% da área plantada.
Considerando 90 quilos de P2O5 para renovar 1 hectare, tem-se uma demanda de 285 mil toneladas de superfosfato simples, com custo aí de 52 milhões de dólares. O fósforo, ele é um elemento não renovável, pouco móvel no solo, ficando muitas vezes retido nos colóides do solo. Dessa forma, ele fica indisponível para as plantas. Além de que as fontes de fósforo são rochas fosfatadas, que estão sendo cada vez mais escassas, então tendo uma elevação do preço dos fertilizantes fosfatados. Um outro nutriente, que é a ureia, considerando aí 75 quilos de ureia para a renovação de 1 hectare de eucalipto, tem-se uma demanda de 95 mil toneladas de ureia, um custo aí de em torno de 28 milhões de dólares por ano. E sabendo que o nitrogênio, ele é um elemento que possui aí uma alta taxa de volatilização e lixiviação, refletindo, então, em uma baixa eficiência das adubações minerais. Então, considerando todo esse potencial conferido à cultura do eucalipto no país e a demanda crescente de fertilizantes nitrogenado e fosfatado para a produção de mudas, destinada à renovação de pomares, assim também como as adubações constantes em plantios já instalados, existe claramente uma demanda por tecnologias alternativas, que são essas tecnologias que passem pela intensificação do uso de processos biológicos, com ganhos econômicos e ecológicos, em decorrência da diminuição dos fertilizantes químicos. E uma dessas biotecnologias que já vem sendo pesquisada em associação com o eucalipto são os fungos ectomicorrízicos, que, quando associados ao sistema radicular, eles beneficiam as plantas, principalmente aquelas plantas que crescem solos de baixa fertilidade. Esses fungos, eles possuem a capacidade de aumentar o volume de solo explorados pelas raízes, então, consequentemente, vai absorver maiores quantidades de nutrientes e água, e uma vez que realiza a inoculação desses fungos em fase de viveiro, é uma forma controlada também de levar o fungo a campo, contribuindo assim para o estabelecimento da simbiose e o fungo e a planta, e gerando mudas de maiores qualidades, com maiores chances de sobrevivência e desenvolvimento nas áreas de plantios. Além disso, diminui os gastos com o uso de adubos, principalmente os adubos fosfatados, pois as hifas dos fungos, elas conseguem aumentar a absorção desses nutrientes que são poucos móveis no solo, como o fósforo, melhorando, então, o aproveitamento dos fertilizantes usados e permitindo uma otimização dos mesmos, e contribuindo também para a redução da contaminação do meio ambiente. Esses fungos também eles aumentam a resistência a estresses bióticos e abióticos, e, contudo, assim, entretanto, na literatura, não se tem muitos trabalhos realizados em condições de viveiros comerciais, utilizando esses fungos ectomicorrízicos. A maioria dos trabalhos encontrados são realizados em casa de vegetação ou em condições laboratoriais. Esse foi um trabalho realizado por Rocha, em 2015, onde ele observou o aumento da altura de mudas de eucalipto colonizadas por ectomicorrízicas, onde que tinha dois isolados, o C9C e o C16 e o mix. Esses três tratamentos tiveram uma redução de adubo fosfatado, contendo 2 mg de fósforo por planta, um tratamento controle, sem a inoculação, com a redução do adubo fosfatado, com 2 mg de fósforo por planta, e um tratamento comercial, sem a inoculação, porém com a adubação de rotina do viveiro, com 36 mg de fósforo por planta. E percebeu que o mix, a mistura dos dois isolados, promoveram maiores alturas do clone de eucalipto AEC 007, AEC 0043, AEC 0045, em relação ao controle, em relação ao comercial. E esse aumento, ele variou de 14% a 22% em relação ao controle e de 25% a 36% em relação ao comercial. O clone AEC 0022,
o maior aumento de altura de plantas foi promovido pelo isolado C9C, maior do que o mix e maior do que o comercial, demonstrando assim que o sucesso da simbiose ectomicorrízica, ela depende da compatibilidade entre o fungo e o hospedeiro, e que a altura ela é independente do isolado e do mix, e que esses fungos eles possuem a capacidade diferenciada de colonizar, ou seja, esses fungos eles não respondem, o mesmo fungo não tem a mesma resposta para todos os clones de eucalipto. Aqui é um outro dado realizado por Fonseca em 2013, onde mostra a sobrevivência de mudas de híbridos de eucalipto Europhila com eucalipto grandes inoculado com ectomicorrízicas, porcentagem de sobrevivência. Foram utilizados tratamento comercial e controle, da mesma forma que eu falei anteriormente, 3 isolados de ectomicorrízica e 2 clones de eucalipto. Pode-se perceber que para esse clone GG100, o isolado D5 e D17 promoveram os maiores porcentagens de sobrevivência, quando comparado aí ao comercial e ao controle. Já para esse clone GG680, os maiores porcentagens de sobrevivência foi para o isolado D5 e D15, quando comparado aí ao comercial e ao controle. Então, demonstrando que a compatibilidade entre o fungo e o hospedeiro são diferentes, depende delas aí. Uma outra biotecnologia que já vem demonstrando os benefícios são as rizobactérias promotoras de crescimento de plantas, em associação com eucalipto. Essas rizobactérias elas podem induzir o enraizamento, o crescimento de plantas, o controle de doenças. Embora os mecanismos de promoção de crescimento de plantas ainda não estejam bem esclarecidos, digam-se que seja pela produção de fito-hormônios, como as auxinas e giberelinas, que podem ocorrer pela inibição da síntese do etileno e mineralização de nutrientes. E, consequentemente, então, dessa forma, vai ter um aumento da produtividade de plantas. Essas rizobactérias, elas podem estimular a associação de fungos micorrízicos. Quando elas liberam esses fito-hormônios lá na rizosfera, elas atraem esses fungos para as rizosferas. Dessa forma, esses fungos vão se associar ao eucalipto, às plantas. E dentre as rizobactérias promotoras de crescimento, destaca-se as do gênero Pseudomonas, Bacillus e Streptomyces, que são gêneros que já vêm sendo estudados aí, em associação com o eucalipto, demonstrando bons resultados. E o gênero Pantoid Phytobeneficiaris, que é o gênero de estudo aqui do trabalho. Ele é um isolado incomum, onde já tem o seu genoma sequenciado. A escolha dele foi porque não existe nenhum trabalho ainda em associação com o eucalipto. É uma bactéria fixadora de nitrogênio e solubilizadora de fosfato. Então, esse trabalho é para ver a interação desses dois micro-organismos e também a promoção de crescimento através dessa bactéria. Aqui é um trabalho realizado pela Universidade Federal de Viçosa, onde se testou inoculantes de risolíptos que continham rizobactérias, as STIB 3918 da UFV, S1 e S2, em clone 1428 de eucalipto. Aqui, para a produção de brotos, para estaquia, nesse tratamento aqui inoculado com a rizobactéria, podemos perceber que a produção de brotos aumentou muito aqui em ramificações, em pares de folhas, quando comparado aqui sem inoculação dessa rizobactéria. Aqui já em produção de mudas, quando inoculado com a rizobactéria, o quanto que aumentou o enraizamento dessas mudas, quando comparado aqui sem a inoculação dessas rizobactérias. Aqui, em condições de campo, podemos ver o quanto que aumentou a altura, ramificações, quando inoculado com a rizobactéria, quando comparado aqui sem a inoculação. Então, pode-se perceber o quanto que esses micro-organismos são capazes de promover esses benefícios aí em associações com um eucalipto. Mas, apesar desses bons resultados aí que foram demonstrados aqui, no entanto, ainda não existe nenhum registro nacional
de inoculantes com esses micro-organismos para o setor florestal, sendo que esse já é um procedimento muito utilizado em outros países, como Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos, México. Também não é observado a presença desses micro-organismos em viveiros comerciais, provavelmente devido a aplicações de fertilizantes, principalmente fosfatado, porque as doses de fertilizantes consideradas ótimas para o crescimento da planta, principalmente de fósforo e nitrogênio, elas podem impedir a colonização, porque uma vez que a planta tem esses nutrientes disponíveis para elas, para que elas vão associar com os micro-organismos? E um outro motivo para a não utilização em massa desses micro-organismos é a metodologia utilizada no melhoramento dessas plantas de eucalipto, porque a seleção de melhores clones de eucalipto é realizada em solos contendo doses de fertilizantes fosfatado e nitrogenado, e em que a capacidade desses clones responderem à associação desses micro-organismos não é considerada. Os clones de eucalipto usados atualmente, eles foram melhorados de forma a responder à presença de nutrientes, não considerando a simbiose. Então, por isso que dessa forma, não é todos os clones, quando se realiza a inoculação desses micro-organismos, que respondem bem. E um caso raro que aconteceu aqui no Brasil foi para a cana-de-açúcar, em que foram selecionados cultivares de cana-de-açúcar sem o uso de fertilizantes nitrogenados. Isso permitiu, então, que as cultivares de cana-de-açúcar elas fossem capazes de associarem-se às rizobactérias promotoras de crescimento, que são as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, dessa forma, a cana-de-açúcar hoje ela é menos dependente desse fertilizante nitrogenado. Então, com esse sucesso desse melhoramento, contribuiu para o uso também do álcool como biocombustível. O gênero Corímbia, ele é um gênero novo que ainda está em fase de melhoramento, onde ele possui uma densidade básica de 750 quilos por metro cúbico, em torno aí de 7 anos, e maior aí, 48% que alguns híbridos de eucalipto, em torno aí de 6 anos. E por causa dessa maior densidade dessa madeira, tem-se um menor volume de carvão, uma maior produtividade do aço e com menor custo de produção. Então, o melhoramento do corímbia ele é uma oportunidade única para a microbiologia do solo, porque se a simbiose micorrízica e rizosférica dessa rizobactéria fosse uma característica considerada nos programas de melhoramento de corímbia, isso poderia permitir a seleção de clones de corímbia menos dependente da adubação fosfatada e nitrogenada e mais responsiva à associação com esses micro-organismos. Então, dessa forma, o trabalho visa avaliar a eficiência e a interação da inoculação de fungos ectomicorrízicos e rizobactéria em promover o crescimento, a absorção de nutrientes e a qualidade de mudas clonais de eucalipto. O objetivo específico é avaliar a interação associativa de fungos ectomicorrízica e rizobactéria em eucalipto na produção de mudas comerciais, avaliar o crescimento e nutrição de mudas de eucalipto inoculado com fungos ectomicorrízicos e rizobactéria em condições de viveiro comercial por meio da análise de altura de parte aérea, diâmetro do coleto, massa seca de parte aérea, massa seca total e teores de nutrientes. O trabalho vai ser desenvolvido no viveiro comercial de mudas clonais de eucalipto, na Peram Bioenergia, localizado no município de Itamaratiba, Minas Gerais, e também vai ser realizado no Laboratório de Microbiologia do Solo da UFVJM, no município de Diamantina, Minas Gerais. O delineamento experimental é inteiramente casualizado com um fatorial 4x2, com 6 repetições, utilizando um clone de eucalipto e corímbia. Serão testados 3 isolados do fungo Pistolitus, que é o D5, D17, D216, na presença e ausência da bactéria Panthoi phytobeneficialis, com a redução da adubação fosfatada 2 mg de P por planta,
com 2 tratamentos de controle, sem a utilização do fungo, na presença e ausência da bactéria, com 2 miligramas de fósforo por planta. E um tratamento comercial, sem inoculação de nenhum micro-organismo, com adubação de rotina do viveiro, que é 36 miligramas de fósforo por planta. E as parcelas, elas vão ser compostas com 20 mini-estacas. Os isolados de píxolis, o D5, D17, D16, pertencente aí da coleção de laboratório de microbiologia do solo, da UFV-JM. Esses isolados, eles foram colhidos de frutificação em plantações de eucalipto. A escolha deles foram já por promover benefícios em mudas realizadas em viveiro comercial, em outros trabalhos. O isolado de Pantói fitobeneficialis, pertencente aí à coleção de laboratório de bioprocessos da Universidade Federal de Santa Catarina. A escolha desse isolado foi porque já fez o sequenciamento do genoma dele, então já sabe que ele é uma promotora de crescimento. A produção de mudas produção de inoculantes vai ser realizada no laboratório de bioprocessos da Universidade Federal de Santa Catarina. Os isolados, então, eles vão ser cultivados em meio de cultura. Após o cultivo, eles vão ser transferidos para bioreatores, tipo Airlift, que é essa máquina aqui, e vai ser encapsulado em esfera de 4 milímetros de gel de alginato de cálcio, que é essa aqui da imagem, e após a produção desse inoculante, será testada sua viabilidade de acordo com a rotina do laboratório. O substrato de produção de mudas. Serão utilizados 25% de casca de arroz carbonizada, 25% de fibra de coco e 50% de vermiculita média. Para fertilização e inoculação. As mudas não inoculadas, que são modelo da Peram ou comercial, vai ter adubação de rotina do viveiro e vai receber 36 miligramas de fósforo. As mudas inoculadas, que são os tratamentos inoculado e controle, vai receber adubação de rotina de viveiro, porém, exceto o fertilizante MAP, com a redução de fósforo, 2 miligramas de fósforo. Essa escolha dessa quantidade de fósforo já foi testada em outros experimentos, que essa dose ela não impede a colonização dos fungos. O controle vai receber esfera de gel de alginato de cálcio sem micélio fúngico e célula bacteriana. Adubação fosfatada de plantio com fosfato natural reativo. E os tubetes eles serão enchidos com a máquina vibratória, que é essa máquina aqui, e serão adicionados em cada tubete 77 centímetros cúbicos de substrato. Para inoculação serão utilizadas 18 esferas do inoculante. Essa quantidade de esfera também já foi testada em outros trabalhos para verem a comprovação de qual a melhor quantidade. O plantio das mini-estacas e produção das mudas. As mini-estacas, quando elas apresentarem aí de 6 a 8 centímetros, com 2 pares de folhas de eucalipto e corímbia, vão serem estaqueadas após preenchidos aí os tubetes com substratos inoculados. E após o estaqueamento, essas mini-estacas serão transferidas para a casa de vegetação, ficando lá por 30 dias. E a partir do 15º dia, serão realizadas 2 fertirrigações manuais, com intervalo de 7 dias, com um regador com 2 litros por metro cúbico de solução nutritiva. O plantio das mini-estacas e produção das mudas. Após ficar 30 dias na casa de vegetação, essas mini-estacas serão transferidas para a plataforma de aclimatação, ficando 10 dias sobre sombrite, e dos 45 até os 90 dias vão receber 2 fertirrigações de crescimento manuais, com 2 litros por metro cúbico, e 4 fertirrigações manuais, uma por semana, com a mesma quantidade, que serve para rustificação. E após isso, serão realizadas, então, as características morfológicas de sobrevivência, diâmetro e altura, avaliada aí aos 60 e 90 dias após o estaqueamento. A sobrevivência vão contar as mudas que ainda sobreviveram,
fazer a contagem delas. O diâmetro será realizado com acordo de um paquímetro digital e a altura com a régua graduada. As qualidades dos torrões serão avaliadas aí aos 120 dias, raiz mais substrato. As mudas, então, elas vão ser cortadas rente ao tubete, separando a parte aérea das raízes. Os torrões, eles serão removidos do tubete e atribuído notas para formações das raízes. Vai receber a nota 3 os torrões que apresentarem firme e bem enraizado, nota 2 para o torrão moderadamente firme e parcialmente enraizado, e nota 1 para o torrão fraco e mal enraizado. Vai ser avaliado também massa seca de raízes, parte aérea e massa seca total. Esse material vegetal, ele será destacado em seções, higienizado em água corrente e secos. Posteriormente, serão mantidos em estufa de circulação de ar forçado a 65 graus até atingir uma massa constante. E com os valores de massa seca de raiz e massa seca de parte aérea, será calculada a massa seca total, obtida através do somatório de valores. Vai determinar também o índice de qualidade de Dixon, que avalia a qualidade das mudas. E será utilizado os valores das variáveis massa seca de parte aérea, massa seca de raiz, altura e diâmetro, pela fórmula massa seca total dividido por altura dividido pelo diâmetro, mais massa seca de parte aérea dividido por massa seca de raiz. Será determinado também os teores de nutriente de fósforo, nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, zinco, boro, ferro e cobre. E o cronograma de atividade de agosto até dezembro de 2020 será realizada uma revisão bibliográfica, está sendo realizada uma revisão bibliográfica. Em janeiro e fevereiro de 2021 vai ter a montagem do experimento no viveiro, e de abril até junho vai ser realizada a avaliação do número de sobrevivência de plantas, altura e diâmetro, características fisiológicas e morfológicas, qualidade dos torrões, massa seca de raiz e parte aérea, determinação dos nutrientes. E em julho vai ser realizada a análise estatística, redação da dissertação, e em agosto a defesa aí. O orçamento financeiro de todo o material necessário aí para o experimento está em torno aí de 15.583. A equipe técnica será composta aí por mim, por Dr. Paulo Henrique Graziotti, pela doutora Márcia Regina Costa, pelo Dr. Márcio Rossi, da Universidade Federal de Santa Catarina, os doutorandos Kaique e Augusto, as mestrandas Diana e Ana Flávia, e alguns discentes de iniciação científica vinculados ao Laboratório de Microbiologia do Solo, e também com o apoio da empresa aí da Aperam, e do Programa de Produção Vegetal e da UFV-JM. Os resultados esperados, eu espero, ao final desse experimento, avaliar inoculantes de fungos ectomicorrízico e rizobactéria capazes de promoverem crescimento, nutrição para as mudas clonais de eucalipto, compreender as interações entre rizobactéria e fungos ectomicorrízicos associadas à espécime de eucalipto a nível de viveiro comercial e contribuir cientificamente com produção de textos acadêmicos sobre as interações e promoção de crescimento em mudas clonais de eucalipto inoculado com rizobactéria e fungos ectomicorrízicos. E no mais é isso. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada também a Pedro e a Lawane.